Boa noite, pessoal. Fazer um videozinho aqui rapidinho, caseiro, final de dia, final de trabalho, só para falar com alguns pacientes aí que estão conversando essa semana, mandando umas mensagens referente a algumas coisas que tá rolando aí nas mídias sociais, fotos de uma artista que fez preenchimento e tal. E a pergunta que chegou bastante aí para mim foi o seguinte: ácido hialurônico ou bioestimulador? Qual é o melhor? Bom, depende. Depende da necessidade, depende da idade e depende do qual a necessidade relacionada à expectativa desse paciente e aonde entra o profissional ali para estar conduzindo essa pessoa para um final onde vai ter uma entrega daquilo que ela quer dentro das margens de qualidade para o resultado esperado, né? Vamos dizer assim, bem filosófico, né? Mas enfim, depende muito. Por exemplo, olha só, você tem 20 anos, você é jovem, você ainda está produzindo muito colágeno, né? Então, o colágeno tá lá, vibrando lá na sua pele. E aí, você vai fazer um bioestimulador? Não é interessante. Mas, anatomicamente, né? Uma paciente jovem, pode ter um rosto expressivo, mas olha em algum ponto da face que acaba que não agrada tanto, porque vamos supor, vamos jogar lá, sei lá, o nariz, vamos falar de um lábio, tá? É jovem, tá jorrando colágeno, mas a anatomia dessa face, né, que mais pra frente ela vai se caracterizando também com a sua anatomia, ela tem lábios fininhos, então ela tem vontade de preencher os lábios. Então, o que a gente vai usar ali? A gente vai usar um ácido hialurônico para fazer um preenchimento labial e que ainda assim vai respeitar a anatomia do corpo, da face, da expressão que essa paciente tenha, para poder entregar um resultado natural. E ainda que seja um natural um pouco mais exuberante, mas seja um natural, né? Um natural assim, mais volumoso, mas dentro de um olhar dela própria e das outras pessoas, de ar de natureza, né? Então, a questão aqui é harmonizar. Se for para harmonizar, a gente vai ter que trabalhar o equilíbrio da harmonia e a naturalidade. Naturalidade tem que equilibrar para ficar harmônico. Aí sim é a harmonização. Agora, se você quer além, a mais, você quer chocar, então você vai ter que ir mesmo para uma transformação. Aí já é outra coisa, é a parte, então é outro processo, né? Então tem profissionais que entram dentro dessa necessidade, vontade, vibe, querer de alguns pacientes. Agora, tem profissionais sérios, comprometidos, que estão dentro da lógica da ciência, da qualidade, respeito ao paciente, a ele próprio, porque a gente está aqui para fazer, muitas vezes querer dar um resultado legal para o paciente, mas tem até aonde você também vai. Então tem profissionais também que não se aceitam ser exagerados, assim como alguns pacientes são. Então, acabam que eles não atendem esses pacientes, porque ele não vai fazer o que o paciente quer, né? Então, hoje em dia, tem todas essas questões aí que a gente precisa analisar o que é. Porque, assim, eu como profissional, que eu vejo que as coisas muito boas, que dá muito certo, as pessoas estão felizes. Dá muito certo, elas não vejo elas se expondo. Deu certo! Olha! Assim,
disposição, né? Conversa com algumas pessoas, fala com as amigas, com a família, às vezes nem falam, mas enfim. E o próprio profissional também, ele é um pouco mais reservado. E eu vejo que o que dá errado, ele é exposto muito rápido, e ele se dissemina assim nas redes sociais, ele se instagramiza assim de uma forma que aquela pessoa que estava batendo palma, ela passa a odiar algumas coisas que, pela situação do momento, pela a forma com a qual aquilo está sendo disseminado, né? E de certa forma a gente tem que trazer pra gente o discernimento, a realidade, a qualidade, né? O que eu quero? Eu quero me transformar, né? Ou eu quero me harmonizar? Ou eu quero me gerenciar? Eu quero fazer com que eu tenha uma qualidade de vida em alguns aspectos que hoje eu posso melhorar, porque existe uma coisa chamada hoje em dia que é muito bom, maravilhoso, e eu agradeço demais a Deus de viver nessa era de hoje que chama tecnologia. E a tecnologia está aqui para nos ensinar. Ela veio associada à ciência. Então, uma está andando de encontro, de mão dada com a outra, em várias coisas legais que está fazendo na nossa vida, né? Mas quando você pega isso e resolve usar de outra forma, também você vai ter outros resultados. Então, eu quero benefício, eu quero a possibilidade de usar a tecnologia a meu favor, todas elas que forem possíveis. E aí, você entra com uma paciente que chega no consultório e viu tanta coisa, e já viu muita coisa, não sei na onde, viu coisas feias, mas já viu coisas bonitas, e ela não quer se ridicularizar com a questão, mas ela quer ter mais compreensão. De repente, essa paciente já tem 35 anos, 40 anos, já tá indo para um processo assim que vai, né? A gente já sabe, né, que ela já não fabrica colágeno mais, o homem e a mulher, tá, gente? Tô dando exemplo aqui de mulher, mas ela não fabrica mais esse colágeno, então dali pra lá vai perder. Aí a gente também entra numa fase de menopausa, que não é com 50 anos você já tá lá na menopausa, mas isso começa muito antes. Enfim, a gente quer dar uma qualidade de vida para esse paciente, fazer com que ele envelheça com qualidade. Então, tudo é agora. Tudo que você vai fazer lá é agora, porque agora você vai fazer menos também. Você vai fazer em menos quantidades. E aí seria o quê? Uma pessoa que nunca fez nada. Ela não chega aqui falando, eu quero preencher meus lábios, eu quero fazer um ângulo no meu nariz tá caído, eu quero levantar. Mas ela chega falando de questões que ela vai sentindo na face, que tá um pouquinho diferente, não tanto, mas um pouco, e ela acha que daqui 5 anos pode estar pior do que quando ela era com 25. É óbvio que é, né? Porque quando você é jovem, você tá jorrando colágeno, você não tá nem pensando nisso. Você vai pensar nisso, você faz 30, aí de repente você começa a ver, você fica ali vendo, não é, daqui a pouco você tá com 35, e aí você vê melhor, e aí você, com a informação, com a tecnologia, com tudo de bom que essa ciência nos traz hoje, a gente usa ela o quê? A nosso favor, pra gente se beneficiar, certo? Então tá bom. Daí por diante, o que você vai fazer nessa paciente que não chegou ali querendo nada? Ela quer entender, ela quer saber, e você propõe, você conversa com ela, você fala coisas muito interessantes dela poder fazer, para ela viver essa vida com essa qualidade que ela tá buscando. É óbvio que você vai trabalhar a estimulação de colágeno nessa pessoa. É óbvio que você vai fazer coisas pontuais, se for necessário e se for da vontade dela, né? Então, são coisas assim que a gente tem que pegar e trazer, né, para nossa vida, para nossa realidade, de acordo com quem somos nós. Eu acho que ninguém é ingênuo demais, eu acho que as pessoas sabem, eu acho que as pessoas às vezes
elas se fazem, né, ingênuas, porque elas não se responsabilizam pelas suas próprias vidas e ela entrega na vida de outras pessoas. Mas como diz aquela frase, né, o golpe tá aí, cai quem quer, as coisas estão aí, faz quem quer também. E de contrapartida, existe um paciente que, de repente, a vida inteira nunca fez nada, nunca passou nenhum creme, protetor solar, tomou sol a vida inteira, tanto faz, tá, gente? Homem, mulher, não interessa. Não se cuidou. E aí, de repente, esse paciente chega com muita elastose, já tem muita pele, já tem muita flacidez, já passou dos 50, às vezes tá aparentando ter até um pouco mais, às vezes era mais cheinho, emagreceu um pouquinho, já ficou aquela pele que ainda tava disfarçando ali que as gordurinhas eram de gordura, mas aqueles coxinhos de gordura que fica ali naqueles compartimentos certinhos da face, com o tempo vai passando, a gente vai pitosando, pitosar é cair, né? É a gravidade a seu favor, tá? Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? Depende muito, você tem que saber, você tem que avaliar. Pode ser que seja um paciente que você vai bioestimular esse paciente. Existem vários tipos de bioestimuladores também. Qual a necessidade, qual é o tipo de envelhecimento que ele tá tendo? É mais ósseo, né? Se ele tá perdendo, se é pele, o que tá acontecendo? Vamos saber, vamos conversar pra gente saber, vamos pedir alguns exames pra gente poder fazer o melhor que puder por eles. É óbvio que existe casos que a gente vai sim, primeiro recuperar, né? É igual o terreno, né? Às vezes a gente vai plantar algumas coisinhas, a terra tá lá, não é só chegar a cavar e jogar semente, jogar água, não. Às vezes a gente precisa preparar essa terra não tá nutrida, essa terra aconteceu alguma coisa, teve uma queimada no passado, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas esse solo não tá bom, a gente precisa tratar esse solo. É a mesma coisa faz. Muitas vezes o paciente chega, ele precisa de tratamento, ele precisa de ter condições para fazer harmonização em uma face que com certeza já vai ter um pouco mais de pele. Pele é espaço, né? Pele é, pensa na bexiga, pensa numa bexiga. Olha que exemplo maravilhoso, bexiga. Você nasceu, você é a bexiga. Aí você tá crescendo, a bexiguinha tá assim. Chega um determinado momento, você já viu quando vocês deixam a bexiguinha pendurada no lugar? Ela não vai meio que murchando sozinha assim? Não precisa ninguém estourar. Você deixa ela lá, ela vai meio que murchando. Então, é as pessoas, né? Se você não passar ali todo dia, pegar e tirar o nozinho, dar uma sopradinha pra ela se manter daquele jeito, ela não fica, ela vai murchando sozinha, não precisa fazer nada, nem estourar. Aí uma hora você vê ela murchinha lá. Aí você pega, né, e enche, de repente ela até, ela já tem bastante espaço, ela não é mais daquela forma quando você tirou ela do saquinho, ela já sofreu alterações dimensionais. Então acaba que você vai ter que assoprar bastante para ela ficar grande de novo. Às vezes ela pode até estourar na hora que você estiver soprando, tá? Às vezes pode acontecer algumas coisas, ou pode dar simplesmente que você tem que soprar demais. E geralmente as pessoas começam a soprar quando tem muita pele, porque o que você vai querer em termos esticar, né? Esticar tanto, travar tanto, né? O que você tá querendo aí nessa situação? Aí você pega e faz o seguinte. Você começa a colocar ácido hialurônico naquela pessoa. Aí você vai colocar 3 seringas aqui, 3 seringas aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui, aqui, botox, tudo, full face e tal. Aí a pessoa, uma pessoa de 70 e tantos anos, que provavelmente nunca fez muita coisa na vida para se cuidar, né? Não só, eu não tô falando de nutrição, tô falando também de home care, skincare e de tudo, né? Aí, tá lá, foi lá, sentou lá, não, senta aqui que eu resolvo pra você, vamos lá. Aí pega, puxa, tá vendo? Putz, tem muita mesmo, né? Muita pele. Ah, aqui desse lado é 3, desse lado é 4, aqui vai 5, 20 seringas de ácido hialurônico. Tá bom pra você? Então tá,
lá, coloca. E aí, um rostinho de uma pessoa que você já tá acostumado a ver ela há tanto tempo, né? Você tá vendo que ela tá envelhecendo, você acompanhando que ela tá ficando velha. E aí, de repente, ela te aparece com a carona desse tamanho, sorrindo, feliz da vida, travada, ri. Ai, virei uma traquinas de chocolate branco. Aí é isso. Aí, o que que acontece? As pessoas, elas se assustam, porque você fala assim, tipo assim, é uma pessoa que não tem, que não é da área da saúde, que não é dessa área. Ela assim, ó, meu Deus, o que é isso? Ela se assusta, uma pessoa comum, tá? Aí, aquilo corre ali, não ficou bom, não ficou. Tem outros que aí tava tudo enrugado, do jeito que tá é melhor. Tem outros que não. Agora, depende de quem fez, né? Se foi um colega da harmonização orofacial, aí vai vir um exército inteiro pesado de outros colegas que também trabalham com harmonização de outra classe e que vão tacar o pau naquele cidadão que estava ali, né, resolvendo um problema, mas também estava se ajudando a resolver o problema dele. Então, quer dizer, aquela coisa uma mão lava a outra. Mas o que eu venho falar aqui é o seguinte: existem profissionais sérios que eles estão aqui preparados para poder ajudar você a chegar num denominador comum, num senso, para fazer você fazer escolhas assertivas, tá? Todos nós vamos envelhecer, que bom que a gente envelhece, porque só não envelhece quem morre. Eu quero morrer bem velhinha. Eu sei que hoje, através dessa tecnologia, tá? Existe condições suficientes para eu me beneficiar de muitas coisas, para eu envelhecer com qualidade. Isso não significa que a solução está dentro de um potinho, de uma caixinha, de um vidrinho ou de uma seringa. Não, isso aí é meu esforço, é a minha vida, é o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou ver, o que eu vou ouvir, o que eu vou assimilar. Tudo isso é ali, ó. É uma pirâmide, tá? Uma coisa entrelaçada na outra até você chegar lá no topo da pirâmide. Então, isso vai depender das minhas escolhas, né? Então, existem muitos profissionais. Tem profissionais que eles não são exagerados, como é assim, eles não são exagerados, eles não faço, não dá pra fazer, ó, seu caso é pra tratar assim. Não quero, então tá, tchau. É assim, como se diz, né? Cada profissional tem um paciente que merece, então a energia, um atrai o outro, aí dá certo. Ali os dois estão na mesma vibração daquilo, aí dá. Aí o outro tá na outra vibração, ele chega aqui. Então é assim, as coisas vão acontecendo. Então, as pessoas, elas sabem o que é certo e o que é errado, e o que é de mais ou de menos. Então, todo mundo tem isso dentro da gente. Isso aí a gente tem, é nosso, individual. Não significa que um é profissional, o outro é leigo, o outro é paciente. Não, isso é individual, tá? Fala com a gente. Então, existem muitos profissionais sérios que estão para fazer um trabalho muito legal para quem quer fazer harmonização. Harmonizar é equilíbrio, é você estar ali com a naturalidade em equilíbrio para a sua harmonização. Isso é harmonização. Agora existe a transformação de faces também, né? Existe a transformação de tudo, de face, de corpo, de cabeça, do que vocês quiserem, existe também. Então, existem profissionais também muito bonitinhos, muito arrumadinhos, muito convincentes, que fazem esse trabalho com, nossa, gente, com uma espetacularmente, assim, lindo, formidável, enfeitado, com cenário, com roupa apropriada, com tudo, do jeito que vocês querem ver essa mentira bem contada sendo entregue para vocês, tá? Mas como eu falei para vocês, cada um de nós, a gente tem um senso e a gente sabe de muitas das coisas, né? Então,
eu não gosto de me envolver com assuntos polêmicos, não gosto. Nunca falo, quando falo de qualquer procedimento que a minha classe realizam, que as pessoas pegam oportunidades de coisas, simulam coisas e assim, eu nunca me manifestei. Mas hoje é uma coisa assim que eu faço muito no meu consultório, a harmonização. Como eu sou ortodontista e harmonizadora também, então eu acho que a harmonização já tá para mais do que a ortodontia na minha clínica de todos os dias. Mas por conta disso que eu estou aqui falando um pouquinho sobre assuntos que a gente tem aqui, o privilégio, a graça de ter uma tecnologia tão legal a nosso favor para ajudar a gente em vários aspectos da nossa vida, assim como na palma da mão a gente tem um celular com super recursos maravilhosos, a gente também pode se perder, né, nesse mundo virtual aí e ficar um pouquinho virtual também. Então voltem-se para a natureza e não deixem se enganar por vocês mesmos. A gente tem dentro de nós uma coisa que é o livre-arbítrio, junto com a voz que fala com cada um de nós, que é da nossa própria consciência. Então, eu acho que ela conversa muito e a gente briga às vezes muito com ela. Cala a boca, você tá errada. Eu sou ser humana, por isso que eu tô falando isso com vocês e eu acredito que essas coisas acontecem com vocês também. Eu não acredito que seja só comigo, tá? Por isso que eu estou falando dessa forma. E eu nunca me manifestei assim, dessa forma aqui pra vocês. Então, enfim, essa sou eu. E eu parabenizo todos os profissionais que estão aqui, como eu estou, me posicionando, trabalhando. Não busco pacientes, os pacientes que chegam até mim. Então, cada um vai ter sempre o que merece ter. Eu tenho os pacientes que eu preciso ter, tem os que vêm, tem os que vai, tem os que vêm com tanta expectativa, mas quando chega eu não sou a expectativa às vezes que eles querem ter, porque apesar de gostar muito de tecnologia, de recursos, de tudo, eu sou humana, eu sou de verdade e eu uso todas as coisas para eu me beneficiar de todas elas, mas eu não viro elas, né? Então eu conduzo assim a minha vida, o meu trabalho, as minhas relações com todas as pessoas, no meu ambiente de trabalho, na minha casa, no meu relacionamento, nos meus relacionamentos. Então é assim que eu vivo. Eu utilizo os recursos que essa era que eu vivo, eles me possibilitam ter. Mas eu nunca me esqueço que eu sou ser humano, que um dia tudo isso aqui vai passar, isso acaba, sim, mas enquanto estamos aqui a gente tem que fazer e a gente tem que viver. E principalmente com alegria e felicidade nos nossos corações, mas utilizando todos os recursos que são necessários para também eu ficar ainda mais feliz, né? E é isso, somente isso. E eu deixei aqui um pouquinho, né, devolvendo para vocês também um pouquinho do que as coisas, elas estão nas nossas mãos, mas a gente acaba levando para a mão dos outros. E porque a gente foge de uma responsabilidade que é nossa, de saber quem é você, o que você quer e o que você vai fazer com isso. Quando você sabe dessas coisas, não tem problema nenhum na sua vida. Você vai fazer sempre o que tem que ser feito. E como diz a frase agora que veio para nos ajudar, nossa consciência, e tá tudo bem. Tchau, gente. Beijos.